Jovem Pan Maringá. Transmissão em tempo real. Na maior cobertura do rádio para o norte e noroeste do Paraná. Em 175 cidades. Com alcance para 4 milhões de ouvintes. Jovem Pan. E pela Rede TV Paraná. Com cobertura nas principais cidades do estado. E também nas plataformas digitais e Panflix. Rádio Jovem Pan. A Rádio Jovem Pan Maringá inicia agora a transmissão do Pan News. Informação, notícia, Rádio Jovem Pan. O jornalismo sério, com responsabilidade e isenção, na maior audiência do rádio. Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem no ar. Pan News. Oferecimento Angelone é pra todos. Angelone por você. Blindex, Oral Time e Sicredi. Olá, muito bom dia para você que está com a gente pela Jovem Pan Maringá, também você que nos acompanha pela Rede TV Paraná ou em uma de nossas plataformas na internet. Todos vocês são bem-vindos para participar com a gente nessa terça-feira, 26 de outubro. Agora, o tempo na cidade. Agora em Maringá, 22 graus, sol, algumas nuvens, não temos previsão de chuva. Amanhã, sol, temos também o aumento de nuvens pela manhã e podem ocorrer pancadas de chuva, principalmente à tarde e à noite. As temperaturas amanhã, elas variam entre 17 e 27 graus. Jovem Pan Maringá, para todo o planeta. Pan News, da Jovem Pan. Agora, Jovem Pan. As manchetes de hoje no Pan News. Combustível mais caro, e isso já virou rotina, e quem vai abastecer hoje vai sentir a pancada no bolso. E ainda, depois de Facebook e YouTube, também retira vídeo do presidente Bolsonaro, e políticos querem o banimento dele das redes sociais. Jovem Pan, a única com programas de sucesso que trazem irreverência, qualidade e modernidade. Pan News. Pan News. The Power Station. Jovem Pan. Your number one choice on your radio. Informação com credibilidade. Pan News. A Jovem Pan continua se destacando como um dos veículos de maior credibilidade do país. 7 horas e 2 minutos. Repita. 7 e 2, Alexandre Mota, Carioca, bom dia. Bom dia, tudo tranquilo, Paulo? Bom dia e parabéns, Alexandre Mota. Parabéns? 20 anos de Jovem Pan Maringá, parabéns. 20 anos, hein? Chegou ontem, parece? 20 anos. Tá emocionado, filho? Aqui estamos, né? 20 anos atrás estava aqui e logo depois conheci Vossa Excelência. Não, eu demorei bastante pra chegar, eu sou novato. Carioca, bom dia pra você, e eu quero que você fale pra mim de Sicredi, o mundo é cooperativo, certo? Certo, Paulo. Existe o consumismo e existe o consumo consciente, Paulo. Existe a poluição e também as fontes de energia renováveis. Eu falo que existe o individualismo e também a cooperação. Existe o desenvolvimento sustentável e uma nova geração respeitando aqueles velhos hábitos, né? Existem os bancos e existem as cooperativas. Para tudo isso existe alternativa e o Sicredi é alternativa para você, sua empresa ou seu agronegócio. Sabe por quê? Porque o Sicredi alia as suas necessidades financeiras com a economia local e a educação e também o desenvolvimento das regiões em que atua. E é com esses valores aí que o Sicredi quer construir uma sociedade mais próspera. Eu pergunto, que valores tem o seu dinheiro? Escolha Sicredi União Paraná São Paulo, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Paulo Caetano. 7 e 4 minutos. Repita. 7 e 4, você participa com a gente, nossas plataformas estão liberadas. Faça como a Cláudia, a Nina, o Lucas, o Fábio, o Luciano, o Gustavo, o Rafael, o Ederley, a Edna, a Silva, o Juliano, a Evaniro, o Pedro, o Cristiano, o Glauco e a Marilza.
todos eles participando em uma de nossas plataformas na internet. Agnaldo Vieira, muito bom dia. Muito bom dia, uma excelente terça-feira a todos. Kim Rafael, bom dia pra você. Bom dia, Paulo, bom dia, bancada e a todos que nos acompanham. Pamela Bussolini, muito bom dia. Bom dia, Paulo, Carioca, bancada e ouvintes da Jovem Pan. Luiz Neto, bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia a todos que nos acompanham. Uma excelente terça-feira aí. Eu vou lá para Curitiba falar com ele, Fernando Tupan, blog do tupan.com.br, as informações do Paraná. Fernando Tupan, muito bom dia. 13,5 graus nesse exato momento. E a chuva que eu falei que seria segunda e terça, só chega amanhã e fica quarta e quinta e sexta, nós temos o tempo subindo novamente. E parabéns pro Carioca aí pelos 20 anos de idade, né, Carioca? Valeu, Tupã! 20 anos de idade. 20 anos de Jovem Pan Maringá, rapaz. Isso aí tá rodado igual você não tem ideia. Já tá ressolado esse pneu de tanto que rodou. Vamos seguir por aqui, 7 e 5. Repita. 7 horas e 5 minutos. Eu tenho convidados hoje. Eu tenho o advogado Paulo Vidigal, participa com a gente hoje como convidado especial do Pan News. Muito bom dia, Paulo. Bom dia, Paulo, e bom dia a todos que estão ouvindo e nos vendo. Hoje é o dia de mais Paulo por metro quadrado em Maringá, porque o meu outro convidado é o empresário Paulo Vital, empresário de combustíveis. Nós vamos falar desse tema também hoje. Paulo Vital, muito bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, bancada. Bom dia, ouvinte. E pra gente é uma satisfação estar participando do programa hoje. Preciso frisar que os dois são ouvintes assíduos do Pan News, né? Então a gente tá aqui com gente de casa, apesar de não estarem na bancada todos os dias, né? Mas nos acompanham todos os dias. A gente vai seguir por aqui. Eu vou começar pelo assunto que a gente sempre começa o Pan News, é claro, né? O boletim de ontem da Secretaria de Saúde aqui de Maringá. Sim, um boletim que deixa a gente muito feliz, satisfeitos e imaginando que o futuro nos reserva coisas boas, porque 3 casos apenas de Covid-19 ontem em Maringá e nenhuma morte. Talvez desde o início da pandemia esse boletim é o que mais satisfatório de todos eles, né? Se a gente pensar em tudo que a gente já viveu. Casos ativos aqui em Maringá, Fernando Tupan, agora são 255. No Paraná, a tendência de queda também é parecida com a de Maringá. Como é que a gente caminha? Olha, Paulo Caetano, aqui no Paraná, a gente vê que os casos estão diminuindo. Mas como existe aquele famoso processo de seleção e monitoramento atrasado, ainda parece que nós temos um número alto. Pra você ter uma ideia, ontem nós tivemos 1.670 casos e apenas 53 mortes. Aí o estado soma 1.540.392 casos e 40.074 óbitos. Curitiba, para variar, 14. Mas a Secretaria da Capital Paranaense registra 4 mortes e 91 confirmações. Aí você falou que em Maringá não houve nenhuma morte, é isso? A César apresenta 3 mortes. 7 horas e 7 minutos. Repita. 7 e 7. Ó, a gente já vai para outros assuntos aqui, a gente vai seguir com o Pan News. A Prefeitura de Maringá informou, ainda na manhã de ontem, que a greve dos motoristas da TCCC e da Cidade Verde chegou ao fim após o sindicato ter aceitado a proposta que foi feita pela empresa. Então, era a previsão de tudo entrar na normalidade. Ainda pela manhã não temos informação se todos os ônibus estão circulando. O Sintromar, que representa a categoria, aceitou aí a proposta de 8,89%, Agnaldo. Ficou de bom tamanho, né, aceitar essa proposta. Eu acho que a proposta foi de disponibilizar por um ano, temporariamente, um vale alimentação, isso até maio. Para os motoristas, né? E aí bom que ontem mesmo houve o bom senso por parte da empresa também, né? De fazer a sua parte, colocar um pouco mais e os motoristas de já aceitarem. Me parece que imediatamente o sindicato acionou aos motoristas para que voltassem ao trabalho. Eu acredito que hoje já tenhamos a normalidade de volta. Ó, já que a gente tá falando de greve, agora eu vou entrar no assunto com todos os meus colegas aqui. O presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, a Brava, é o Wallace Landim. Ele é conhecido como Chorão. Ele, em entrevista ontem ao Antagonista, ele disse que a greve está mantida para o dia 1º de novembro. A categoria já deliberou sobre o assunto. Não tem volta. Eu vou abrir aspas aqui
para o Wallace Landim. A greve está mantida, a categoria deliberou e não esperamos um percentual tão alto nesse novo reajuste. Os caminhoneiros estão trabalhando para colocar combustível. A questão agora é de sobrevivência. A situação é muito pior que em 2018. Foi o que disse o Wallace Landim. Agnaldo Vieira, conseguimos contornar uma greve em Maringá, mas essa dos caminhoneiros me parece que está mantida para o dia 1º. Será que tem algo a se fazer para mudar esse panorama? Bom, tomara que sim e tomara que não tenha a greve, né? Vamos torcer para que isso não aconteça e, a exemplo do transporte coletivo aqui, que seja resolvido o mais breve possível, mas mostra a indignação com o setor e acho interessante não ser feito essa greve, porque, como dissemos ontem, do transporte coletivo, toda greve quem paga é aquelas pessoas que mais necessitam, que têm menos condições e acabam pagando por essas questões, muitas vezes até ideológicas, né? Mas sabemos das dificuldades dos caminhoneiros, mas uma greve agora seria desastroso. Fernando Tupão, o que tem de política e o que tem de necessidade numa greve que está se desenhando aí por parte dos caminhoneiros? Fernando, eu tô sem o seu áudio. Vamos lá, Fernando. Enquanto você ajusta aí, eu vou com o Kim Rafael. Kim Rafael, o que tem de política e o que tem de realmente necessidade nessa greve? Olha, política acho que em todo momento tem, né, quando se trata de greve. Porque daí tem várias partes aí envolvidas, né, o sindicato, a associação, enfim, todos os que têm interesses, por mais que de forma indireta, têm interesses para que haja uma greve que realmente é uma questão política. Agora, o que tem que ser entendido e tem que deixar bem claro é que existem as variantes, por que tem tanto aumento, né? Por que tem tanto a diferença, né, das greves de 2018. Óbvio que tem uma diferença enorme que desde do governo Temer tem aquelas variantes do valor do petróleo segundo o dólar, né? De forma internacional o valor ali também condiz com a nossa realidade, infelizmente. E claro, né, não dá para deixar de lado toda essa questão, né, institucional. O que acontece aqui no Brasil, aumenta o dólar e assim sucessivamente vem o preço dos combustíveis. Eu acho que essa greve aí vai ser ruim para todo mundo, é um momento de cooperação, é ruim sim, mas o governo federal vem fazendo aí, tentando dar pelo menos um valor para tentar amenizar a situação. Eu falei ontem um valor bastante ínfimo, né? Muito pouco do que realmente precisa, mas estamos tentando fazer as coisas acontecerem, né? Acho que tem que ter um momento de cooperação. Ô, Fernando Tupão, vamos tentar com você agora, vamos ver se eu consigo te ouvir. Qual que é a tua opinião sobre essa questão aí dessa greve que parece que vai acontecer? Tomara que não, mas eu não sei exatamente se tem política envolvida nisso, se é necessidade. Qual que é a tua opinião? Ô, Paulo Caetano, nós estamos discutindo isso há dias. Ou muda a política econômica do governo Bolsonaro, ou Bolsonaro vai perder nas urnas no ano que vem. Ele está fazendo um esforço. A gasolina que é em Curitiba hoje é esperada para chegar a R$ 6,15. Agora que nós temos até 2 representantes, um deles de combustíveis, ele vai poder nos explicar se sobe na refinaria, está R$ 2,00 e uns quebradinhos. Se você calcular em cima de 7%, o valor teria que ser muito menor do que nós estamos vendo hoje. Luiz Neto, greve dos caminhoneiros. Antes da gente entrar propriamente no assunto dos combustíveis, eu quero saber de você dos desdobramentos da greve, para a gente depois falar propriamente do aumento dos combustíveis, que é o que motiva essa greve, tá? Dentro da questão política, existe também uma pressão política para os caminhoneiros estarem tomando esse caminho? Paulo, eu acho que não. Acredito que a questão dos caminhoneiros que apoiaram tanto tempo o presidente Bolsonaro é questão de financeira mesmo, de pagar as contas, as coisas estão ficando caras, a inflação está aí, o Paulo está aqui, ele vai poder falar um pouquinho também sobre o preço, as alterações de preço, né? Só que em relação à política econômica internacional, o presidente não deve se envolver, né, em questões do dólar. A questão é interna.
A questão que precisa ser vista é interna, para tentar resolver essa situação com os caminhoneiros. Agora, dizer que ele pode interferir no valor é um absurdo, não deve ser feito isso. Nós estamos falando de uma empresa, né? Agora, em relação a essa greve, o governo terá que buscar alternativas, sim, porque esse é o principal transporte do nosso país. Já foi dito aqui, né? O Ângelo até falou no dia a respeito de outras possibilidades de transportes que não foram investidas. No Brasil, a maioria dos rios são de planalto. Então, não dá para ter navegabilidade e transporte dentro dos rios, porque esses rios não comportam isso. Então, o transporte rodoviário sempre foi o principal transporte do nosso país e vai continuar sendo, né? Enfim, não tem o que fazer. Paulo Vidigal, existe uma questão sindical? Nós somos reféns dos caminhoneiros numa situação dessa? Ou não? Ou eles estão já pela hora da morte? Olha, Paulo, se você me permite a franqueza, eu acredito que não existe só uma questão sindical, existe uma questão de desgoverno. Essa política que esse atual governo implementa na Petrobras é uma política de terror, né? Pode ter aí questões ideológicas envolvidas e todo movimento sindical, qualquer que seja, vai ter questões envolvidas. Agora, a gente tem uma questão de necessidade aí, não só dos caminhoneiros, mas também para o motorista de Maringá, de aplicativo, para quem tem seu carro. Essa política da Petrobras, ela favorece os acionistas e aqueles que ganham dinheiro com a Petrobras. Ela não favorece os trabalhadores e as pessoas que usam combustível. Pamela Bussolini. Paulo, sabe que eu fico chateada? Eu acho assim, nós temos uma situação complicada e eu não vejo no debate público uma discussão madura. Um lado fica jogando para o outro, infelizmente discutindo coisas rasas, enquanto a gente pode sentar na mesa e falar assim, olha, o que a gente pode fazer? Uma coisa, por exemplo, é esse lucro da Petrobras, que ele está muito alto, mas não vamos esquecer que existe um rombo a ser pago, né? Muitas dívidas a serem pagas. Foram pagas essas dívidas que governos anteriores fizeram, pois usaram a empresa como cabide, desvio de verbas, enfim? Legal. Agora vamos tentar reverter esse lucro para a população. O que tem que ser feito? Os nossos representantes lá em Brasília poderiam sentar e discutir isso. Mas não, o que estão discutindo? Nós vamos falar aqui hoje. O que o Bolsonaro falou na live dele? Vamos tirar ele das redes sociais. Cadê os nossos senadores? A votação do ICMS foi para o Senado. Cadê o Augusto Guimarães? Cadê Álvaro Dias? Cadê Flávio Arnes? Pelo amor de Deus, já vota esse ICMS, porque a cada 15 dias a gente tem uma alteração de ICMS cobrando em cima do povo. Quando a gente poderia estar votando esse projeto para ser uma cobrança anual. Mas não, eles estão discutindo eleições do ano que vem. Isso que eu fico chateada, é a politicagem, a polarização. Tanto o governo está perdendo tempo, infelizmente, pisando aí em bananas e caçando briguinhas, como a oposição também só é fora bozo, é gado, não soma nada, é política, é terrorista, mas não fala onde é terrorista, onde a gente pode resolver. A oposição também tem o papel de somar com a nossa democracia, sendo propositiva, buscando soluções, não só criticando. Então é isso que eu fico chateada. A gente aqui no Brasil, o povo está perdido, porque os nossos representantes estão preocupados em ficar rixando com o governo federal e o governo federal em responder essas provocações. E infelizmente a gente está aí refém desses preços, refém de greve e afins. Neto. Paulo, foi dito aqui, a empresa não pensa no povo, e de fato, a empresa não pensa no povo por ser uma empresa. Quem tem que pensar no povo é o governo, a empresa tem que dar lucro. Essa é a questão, né? Agora, e não interferir na política econômica da Petrobras é um grande avanço para o governo. Porque acontecia alguma coisa na política econômica, o governo ia lá e interferia na política econômica da Petrobras. Acontecia uma determinada situação, o governo ia lá e interferia novamente. Então, Paulo, eu já defendi aqui a privatização dessa estatal, que de fato a conta quando tá negativa quem paga é o povo e quando tá positiva ninguém vê as melhorias. Alguém vê, isso aqui foi feito com o dinheiro da Petrobras. Tem alguma coisa que alguém pode falar? Uma grande obra, um grande investimento, o pré-sal que a gente nunca viu, né? Todo mundo fala, chegamos no pré-sal, vamos explorar o pré-sal. Ninguém nunca viu o pré-sal, ninguém nunca viu o dinheiro do pré-sal e foram gastos bilhões ali de reais. E do dinheiro público, do dinheiro do povo. Então a grande questão aí é que a empresa, ela realmente não deve ter
ter interferência do governo. O preço vai continuar subindo, Paulo. E não adianta a gente falar nada. É preciso de uma política econômica do governo. É preciso mudanças na questão da Petrobras. Ou a gente vai ter uma política forte do governo em relação ao preço do diesel, do combustível, ou tem que privatizar. Porque o Estado não deve ter empresa. Já foi provado que Estado que tem empresa tem sérios problemas. Porque economia e governo são duas coisas bem diferentes. E não adianta falar que elas caminham juntas, porque o interesse do governo é um e a economia mundial é outra. Ó, 7h19 agora, eu vou fazer o seguinte, eu já vou colocar o Paulo Vital na conversa, porque uma coisa está ligada à outra, né? A greve dos caminhoneiros está ligada, assim, diretamente ao aumento do preço dos combustíveis. E ontem a Petrobras anunciou um novo reajuste que vale a partir de hoje. O preço médio de venda da gasolina da Petrobras para as distribuidoras terá um reajuste médio de 21 centavos por litro, passando de R$ 2,98 para R$ 3,19 o litro da gasolina, que corresponde a uma alta de mais ou menos 7%. Nas bombas, essa mudança deve impactar em uma alta de 15 centavos no litro. Segundo a estatal, o cálculo considera a mistura obrigatória de 27% de etanol, anidro e 73% de gasolina para a composição dessa nova venda. Para o diesel, também é o mesmo cálculo, mas passa de 3,6 para 3,34. Com tudo isso, eu conversei ontem ainda com o Paulo Vital e ele passou para mim algumas coisas. Eu vou já tocar a bola para ele dizendo o seguinte: o preço na bomba, com o reajuste de hoje, ontem a gente, antes de tudo se configurar, Paulo, a gente disse o seguinte, que aqui em Maringá o preço do etanol vai ficar na casa de 5,60, a gasolina 6,89 e o diesel a 4,99. Isso já se configurou na bomba para hoje? Então, primeiramente eu queria falar um pouco sobre a possível greve. Vai lá, manda lá. Na verdade, os caminhoneiros já mandaram o recado para o presidente que eles estão em estado de greve. E avisaram que se não baixasse até o dia 30, iria ter a greve. E é muito pouco provável essa greve não acontecer, né? Porque muitas das coisas que foram prometidas para os caminhoneiros não foram cumpridas, principalmente o valor do frete, né? Então isso é muito complicado para a classe e eles estão muito mais unidos, tá? Antigamente se fazia greve através de paradas em entrada de cidade e agora eles vão fechar as bases de entrega de combustíveis. É o ponto principal para rodar o país. Fechou a base e não roda nada, infelizmente, né? Então é essa a situação. Em relação a esse aumento que teve, só para você ter noção, a informação que nós tivemos é que o diesel iria subir em torno de 27 centavos. E hoje pela manhã eu fiz um pedido para amanhã e subiu 32 centavos no diesel, né? A gasolina subiu 24. Então são informações que eles passam para a mídia que acaba não se concretizando. O aumento é sempre maior do que foi indicado. E outra, eu já vou perguntar para você de novo, Paulo. Existe uma previsão para um novo reajuste por conta do cálculo, o novo cálculo sobre o ICMS que acontece para o dia 1º de novembro. O cálculo é com base hoje em 5,49 no caso da gasolina, mas passará a 5,62. É isso mesmo? Então, quer dizer, para o dia 1º, logo ali já tem uma outra perspectiva de aumento? Isso, além dos aumentos que a Petrobras informa em rede nacional, existe a cada 15 dias um reajuste na pauta dos combustíveis em todos os estados. E o Paraná não é diferente. Só para você ter uma noção, no atual governo do estado, só essas correções, fora o ICMS. De fato, o ICMS do estado não sobe há 7 anos, mas as correções que andam acontecendo a cada 15 dias já supera 50 centavos só nesse governo atual. Então, a cada 15 dias, nós recebemos esse aumento. Só que a gente não consegue repassar com a velocidade que chega pra gente. Porque precisa ficar claro o seguinte, o cálculo do ICMS não sobe há 7 anos. Mas por que é que sobe então? Porque quando o preço sobe, o cálculo do ICMS é sobre o novo preço. Então, todas as vezes que a Petrobras reajusta, o ICM também reajusta. E aí vira uma bola de neve no bolso do cidadão. Quem, Rafael? Realmente é complicado, todo mundo sente, não só os caminhoneiros, é claro que eles estão aí na labuta, né, e precisamos muito deles, isso não tem dúvida, né? Nós também vamos sentir isso nas bombas, eu para abastecer meu carro, abastecer a moto, né, todo mundo vai sentir no bolso. Eu acho que, como eu sempre venho dizendo, é um momento de pandemia, nós precisamos de cooperação entre todo mundo,
tá? O poder público com o privado, e assim fazer uma cooperação. Nós falamos ontem aí sobre a greve TCCC, né? Que bom que a empresa, por exemplo, aceitou 8,89% de reajuste. Cara, é um aumento é considerável o aumento. Agora, se você ficar brigando e não ter nada, é melhor ter isso aí no momento de crise que todo mundo está passando, não só no Brasil, mas uma crise mundial, né? Então, nós temos que ter um pouco de senso e cooperar entre todo mundo. Agnaldo Vieira. É duro comentar, porque a gente fica meio que chovendo no molhado. Mas a gente está na questão de combustíveis. Me permita, aos Paulos aqui presentes. Paulo, então, por que Maringá está à frente nessa questão de... À frente, eu digo, com o preço dos combustíveis, né? Por que essa conta não bate aqui em Maringá especificamente? O que acontece? Isso não acaba sendo uma cadeia, né? De se o combustível está caro, os caminhoneiros ganham um pouco no frete, aumenta o preço do produto final. O que acontece com o combustível em Maringá? Agnaldo, na verdade, assim, muitos que estão de fora não entendem o segmento que a gente trabalha, né? Não só o nosso, como a maioria deles. O custo operacional de um posto em Maringá, ele é muito diferente de uma cidade menor da nossa região, né? Isso impacta no preço do aluguel, né? Muitas cidades hoje no Paraná não seguem o pagamento de salário de funcionário da forma correta. Então, eles reduzem alguns custos operacionais para poder jogar esse preço na bomba. O que eu mais queria é estar podendo vender gasolina a R$ 2,99, R$ 3,99, porque quanto mais barato, maior é o consumo. Então, o imposto que recai sobre o combustível é altíssimo. O custo operacional sobe dia a dia. Energia elétrica é um absurdo com essa taxa vermelha aí que foi implantado. Então, é tudo um custo alto para a gente não consegue repassar na bomba. Ainda o aumento que a gente tem. Então, para a gente é muito difícil tentar trabalhar com o preço de algumas cidades vizinhas. E sem contar também a grande sonegação que existe em cima do etanol. Esse que é o câncer do nosso segmento, é a sonegação, infelizmente. Paulo... falando sobre essa questão de combustível, né, aproveitando a presença do senhor, eu até como cidadão, é uma pergunta que eu sempre ouvi fazer e nunca vi uma resposta muito satisfatória, né? Sobre a questão dos preços, no sentido de todos os donos de combustíveis cobrarem o mesmo valor. Um alinhamento. Né? Alguns, né, não estou dizendo aqui que existe, não, mas a palavra cartel, né, de combustíveis em Maringá sempre foi utilizada, né? E é uma coisa que eu nunca consegui entender. Então, assim, o senhor falou que gostaria de vender gasolina mais barato. Como é que o senhor vê essa questão dos postos de combustíveis terem exatamente o mesmo preço para venda? Na verdade, funciona assim. O custo do combustível para uma Petrobras, uma Shell e Ipiranga repassar para os revendedores são praticamente iguais, né? O que existe uma diferença são nos postos bandeira branca, que eles conseguem comprar de distribuidoras menores e também com qualidade, né? Então, se eu Petrobras, eu tenho um preço X, o meu vizinho Ipiranga tem um preço, uma diferença de 1 ou 2 centavos ali, que varia de semana para semana entre uma distribuidora e outra, o custo dele é praticamente igual ao meu, de funcionários, de impostos. Então, a gente não consegue fugir muito disso daí. Então, esse mercado, para quem está de fora, entende que possa haver alinhamento de preço, possa haver cartel, mas só quem está no segmento mesmo para entender a nossa realidade. Ultimamente, antigamente nós éramos um telhado de vidro. Hoje nós somos uma casa de vidro. Então não tem alinhamento de preço e nem cartel, então? Assim. Não. Eu falo que não. Eu estou há 28 anos no ramo, e nunca entendi que o posto ele forma um cartel para poder vender o mesmo preço na bomba. Então a gente que está no segmento, a gente sabe o que a gente passa, né? Eu queria que um dia vocês fossem no posto para a gente apresentar tudo para vocês, a planilha de custo, os custos efetivos para poder chegar a esse preço na bomba. Mas o grande problema de tudo no setor de combustíveis ainda são os impostos. Vai, Luiz Neto.
Paulo, a gente está falando em relação a essa questão de preços, né? E eu vou voltar na tecla do que o Agnaldo disse, porque Maringá é mais caro. Nós sabemos que nós temos uma base da Shell aqui, né? E vários postos de combustíveis do Paraná inteiro. Vem aqui buscar o combustível. Um exemplo é Guaíra. A gente tem posto em Guaíra que busca combustível em Maringá. E mesmo assim, Paulo, saindo de Maringá, nós temos alguns postos aí no estado que tem um preço mais barato que aqui. Mas se aqui chega de trem e essas cidades ainda tem o custo do caminhão, por que é mais caro assim? É uma questão de mercadológica? É uma questão, enfim, não sei, de lucro? Que a gente precisa entender para o nosso ouvinte. Ele está nos questionando muitos comentários sobre isso. Então, na verdade, assim, muitos entendem que o posto de gasolina ele ganha uma margem altíssima. Hoje nós trabalhamos... qualquer posto hoje ele tem que ter no mínimo uma margem de 15% de margem bruta, né, para poder sobreviver. E faz tempo que a gente não consegue essa margem, né? Então o que acontece? Para o posto, ou aqui em Maringá, ou ele trabalha com essa margem que nós estamos hoje trabalhando, ou ele não sobrevive, né? Agora, eu não sei o que acontece com esse meu amigo que é revendedor na cidade vizinha, ou até mesmo de Guaíra, porque na maioria dos postos que vem buscar combustível aqui, ele tem uma frota própria. Então, o custo do frete já para ele diminui. Então, esse preço ele consegue jogar na bomba, né? Agora, para quem é amarrado igual eu sou amarrado em uma Petrobras, se ela coloca hoje um custo lá de R$7, eu sou obrigado a comprar só dela. E o posto Bandeira Branca que vende abaixo do bandeirado, ele tem o poder de compra e de negociação de outra distribuidora, entendeu? Ele vai buscar preço, eu não. Eu sou obrigado a comprar daquela distribuidora que ostenta a bandeira. Pamela, segura a sua aí, que agora é 7h30. Repita. 7h30, a gente vai para um break, já a gente volta, mas antes de ir pro break, Carioca, eu quero ouvir o seu recado. É uma pergunta importante. Quem não vacinou ainda, vá ao posto de saúde. São 18 vacinas, explica pra gente, Carioca, 18 vacinas disponíveis, é hora de se vacinar. Tô errado ou tô certo? Tô certo ou tô errado, como diria senhorzinho Malta? Você tá certo, Paulo Caetano, você tá certo. Agora é o momento de falar de saúde e também da proteção das crianças e adolescentes. Então, pessoal, o período de estar atualizando a caderneta de vacinação dos seus filhos está chegando ao fim, até dia 29 de outubro, para você levar as crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade ao posto de vacinação mais perto de você, para estar, obviamente, atualizando a caderneta com as vacinas, Paulo, que estão faltando. São 18 vacinas disponíveis para proteger seus filhos, obviamente sua família, de doenças como poliomielite, sarampo, rubéola, cachumba, entre outras. Então, você tem que acessar o site gov.br/saúde, gov.br/saúde, e você encontra todas as vacinas lá disponíveis nessa campanha. Só dá uma olhada lá. Então vamos vacinar, proteger nossas crianças e adolescentes. Lembrando que são os últimos dias, até o dia 29 de outubro. Não esqueça de levar a caderneta de vacinação. O movimento Vacina Brasil é mais proteção para todos, Paulo Caetano. 7h32. 7h32, a gente vai para um break. É rapidinho já, a gente tá de volta. 7h33. Repita. 7h33. Vamos lá, vamos para a participação dos nossos ouvintes. Eu vou começar com o Luiz Neto. Vai, Luiz Neto. Paulo, registrar a participação do pessoal que nos acompanha, o Fábio Verli, o Bruno Pereira, o Júnior, a Elma de Abreu, ela está nos acompanhando, o Ricardo Migliorini e também aqui o pessoal, o Júnior diz o seguinte: se ele tem o custo do frete, tem que estar embutido na despesa. Frete não é brinde. Essa aqui é a opinião do Júnior. O Robson Fontoura disse: Maringá é diferente, o valor aqui nas cidades como Ivailândia, Piarabiru, Campo Mourão vai sempre ser melhor do que aqui. Então essa é a opinião do Robson Fontoura.
A Simone Souza ela diz o seguinte: estamos em um momento difícil de reorganização de tudo. Reorganização da economia, da saúde, da educação, das relações humanas. Não é possível encontrar respostas certas no olho do furacão. Então essa é a opinião da Simone de Souza. O vereador Flávio Mantovani também está participando, entre outros ouvintes. Vai lá, aqui, Rafael, rapidamente. A gente tem mais um minutinho só, vai. É o Fora Bozo Genocídio escreve: privatizar mu. É só isso. Tá bom. Eu não acredito. Vai, Aguinaldo, você tem aí, rapidinho. O pessoal lá do Implantingá comenta aqui que na ponta da linha, né, está o caminhoneiro, o empresário que está pagando 70% a mais no combustível em menos de um ano e não tem como reajustar 10% o frete. A conta, segundo ele, não fecha. Vou dar um alô todo especial também ao pessoal lá do Paraná Notícias, da Band, o Carlos Fenille, o Canarinho sempre nos ouve, a Adriana Piloni, também o Charles Moya, o Emerson Amaral, Ronaldo Alves, o Juliano Emílio, o Good Serve e também o Jonas Monteiro e o Francisco Siriaco. Quanto tempo, Alexandre Mota? Só pra eu saber, já estamos de volta? Voltamos. 7 horas e 35 minutos. Repita. 7h35, estamos de volta para quem nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, também pela Rede TV Paraná. E a segunda meia hora do Pan News é um oferecimento, é claro, você já sabe, de Jardim de Monet, Termas Residência. E agora eu chamo ele, Alexandre Mota, carioca, para falar quem vai visitar. É porque eu quero dizer o seguinte: quem vai visitar, volta pra morar. Isso aí, manda bala. Maravilha, Paulo Caetano. Lembrando que no finalzinho deste ano vai estar pronta a primeira fase de um Termas privativo totalmente exclusivo lá, como eu sempre falo aqui: piscina infantil, piscina praia, ofurô mirante, toboágua e bar molhado. Você pode falar com a galera da Opção Imóveis no telefone 44 3033 1300. 44 3033 1300. E também você pode fazer um tour virtual no site jardinsdemonerresidências.com.br. E o slogan que o Giba fica feliz da vida, como você falou: quem vai visitar, volta pra morar. Paulo Caetano. 7 horas e 36 minutos, era a vez... 7h36, era a vez de Pamela Bussolin. Vai, Pamela, vamos falar sobre o aumento dos combustíveis. Eu vou dar uma informação aqui para você trabalhar, ó. No ano, o diesel já acumula 65,3% nas refinarias e a gasolina 73,4% de aumento. No preço direto ao consumidor amplo, que é o IPCA, a valorização para o consumidor são altas em 12 meses, foram de 33% no diesel e 39,6% na gasolina no acumulado dos últimos 12 meses. Então, Paulo, eu queria perguntar pro Paulo. Vai lá. Hoje ficou engraçado, né? Justamente sobre essa questão aí do... Eu quero bater de novo nessa tecla do ICMS, porque me parece que é a solução, não a solução de todos os problemas, mas o socorro que está mais perto da gente conseguir agora nesse momento. E você disse, Paulo, que o maior problema aí para vocês estabelecerem preços é os impostos. A gente está vendo que tem pessoas falando assim, essa mudança do ICMS para incidir de forma anual a porcentagem, e não como a gente está vendo agora em cima de cada reajuste, que isso não vai resolver. Você acha que pode ajudar sim? Ou que realmente não vai resolver e vai continuar da mesma forma? Primeiramente, só queria dar um adendo aqui. Nos últimos 30 dias, o óleo diesel subiu 18,3%, né? A gasolina 25% e o etanol 25%, em menos de 30 dias, o que é um absurdo, né? Em relação a essa polêmica que está sendo apresentada aí para a população, eu acredito que, primeiramente, isso daí é um projeto eleitoreiro, esses 8% do ICMS. Por quê? Porque, até onde a gente sabe, não é constitucional. Os estados já estão, de certa forma, buscando seus representantes, que são deputados e senadores, para que isso não prospere, né? E esse 8%, no primeiro momento que tiver, já vai ser engolido essa porcentagem de 8% que está para ser aprovada. Então, eu não acredito que isso vai refletir nas bombas. Eu tenho certeza, porque esses 8% é pequeno em relação aos últimos aumentos que andam tendo. Então, isso daí não passa de um projeto eleitoreiro. Essa é a minha opinião. Quem, Rafael? Paulo, houve aí um período que o presidente Bolsonaro ele zerou
né, os impostos federais com relação ao diesel, acho que o etanol também. Então, o gás, né, de cozinha. Gostaria de saber de você que compra, né, o combustível. Houve realmente zerou esse imposto ou ainda está tendo diminuiu o preço do valor? Na verdade, esse imposto que foi zerado foi sobre o gás de cozinha e o óleo diesel por um período de 50 dias, de março a final de abril. E impactou isso daí, né, no bolso do caminhoneiro, foi uma boa. Mas só que depois que acabou esse benefício, um dia depois já subiu o diesel, 14%. Ou seja, esse período que ficou de 50 dias aí que houve esse benefício, na primeira semana que acabou, já voltou tudo ao normal. E é o que vem acontecendo. Os aumentos constantes, o grande problema do combustível no Brasil é o preço atrelado ao dólar. Isso é um absurdo acontecer, é o que está impactando muito no custo do combustível. Enquanto não mudar essa política, vamos ter mais aumentos, né? Só para você ter noção, ontem eu recebi 11 centavos de aumento da Petrobras em cima da gasolina. Eu fui questionar, esses 11% que ela subiu ontem é em relação aos aumentos que tiveram no etanol, dos 27% que compõem a gasolina. Então, são aumentos atrás de aumentos, e o etanol está num patamar que está impossível de se vender. Hoje está se consumindo muito mais gasolina do que etanol, porque não compensa abastecer etanol. Fernando Tupan. A gente está vendo aí, ele explicou muito bem, assim, a gasolina está nesse patamar apenas pelo preço do dólar. Não é o problema é política econômica. O pessoal, o que eu estou vendo assim, que deu para a cabeça do brasileiro o Paulo Guedes no comando da economia no Brasil. Então, se não mudar o ministro, que tem contas no exterior há muito tempo, não vai continuar do mesmo jeito. Está bom, quem tem, vou falar sincero, Paulo Caetano, quem tem dinheiro no exterior está trazendo tudo para o Brasil. Você, $1 aqui no Brasil vale 6 vezes, isso é inconcebível. Mas eu gostaria também de perguntar ao nosso convidado, eu tenho um tio meu que até uns anos atrás, uns 2 anos atrás, ele tinha posto de combustível